essa época do ano que eu pego muitas pacientes, principalmente mulheres, que fazem um tratamento à base de hormônios para ganhar músculo para a época do verão, e agora param o tratamento e começam a perder cabelo. Então, existe a queda também por estímulo hormonal, tanto do início do medicamento de hormônio, até em relação ao início, eu botei um DIU, pode cair o cabelo, botei um implante hormonal, é muito comum ter uma queda de cabelo. E também no final, pela parada hormonal, também provoca outra queda de cabelo. Então, nessa época do ano, eu recebo muitos pacientes que vêm consultar comigo por alteração de queda de cabelo, de eflúvio telógeno, que é um dos tipos, por alteração hormonal. E a tireoide? Demais. É uma das causas de eflúvio telógeno. E você observa que o paciente, no caso da tireoide, ele chega até antes no dermatologista e acaba que o dermatologista encaminha para o endócrino, ou não? É um movimento contrário. Ele já faz um acompanhamento com o endocrinologista e vem para o dermatologista. Olha, as duas coisas acontecem. Mas, assim, no meu consultório eu tenho observado muito pacientes que vêm com uma queda absurda de cabelo e não tinha nem ideia que ele tinha alguma alteração. E dos exames eu faço diagnóstico de hipotireoidismo ou hipotireoidismo de Hashimoto, e aí eu encaminho para o endocrinologista. Isso acontece muito. Como também, vamos dizer, essa semana eu peguei uma paciente que estava com ferro super baixo, ferritina super baixa, que eu tive que até encaminhar para um hematologista para fazer uma suplementação venosa. Uhum. E também saber o motivo que baixou tanto aquele ferro. Porque não é só tratar, é tratar e descobrir o porquê, para não retornar esse problema, né? Nesse quadro, né, normalmente a gente tem muitas questões do intestino envolvidas nisso daí, né? A gente depois podia se aprofundar um pouquinho na saúde intestinal e no impacto que ela tem na saúde capilar. Com certeza, né, Fábio? Porque vai impactar diretamente. A Dani vai nos contar isso. Mas eu queria me estender um pouquinho na tireoide, porque a gente sabe que a questão da tireoide ela é muito pouco diagnosticada, né? Muitas mulheres sofrem, né, com excesso de cansaço, de fadiga, e quando vão ver, é a tireoide, né? Dani, dentro da sua realidade clínica, você também observa essa questão do paciente que chega achando que ali só um acompanhamento nutricional vai ser suficiente, mas que no final das contas você acaba tendo que encaminhar o paciente também para o endocrinologista por conta dessas deficiências nutricionais? Como funciona isso? Então, com certeza, e assim, tá cada vez mais frequente o hipotireoidismo, o Hashimoto, muito comum. Inclusive, eu já tenho o telefone das endócrinos, porque eu já passo tudo para elas, para eu já chegar com o paciente, já sabendo a realidade. E os sintomas, né, os sinais e sintomas são super clássicos, assim, de fadiga, de queda de cabelo, né, falta de energia, dificuldade na questão do sono, do emagrecimento. E aí, quando, às vezes, o TSH, né, o hormônio da tireoide, ele não está nem tão alterado assim. Mas, por conta de hábitos alimentares ruins, já tem uma tendência, né, ele acaba aumentando um pouco, passando um pouco do limite, e a paciente, o paciente já começa a relatar. Mas está cada vez mais frequente, não só o hipotireoidismo, né, mas muitas doenças autoimunes. Sim. Doenças autoimunes. E a doutora Cristina falou sobre a alopecia autoimune. Sim. Imerge um pouquinho nisso pra gente, porque isso na pandemia bateu o recorde, né? Nossa Senhora. E fala assim, pra gente, então, quando que essa alopecia androgenética, alopecia autoimune se instala? A alopecia areata é considerada uma doença autoimune. Da mesma maneira que psoríase vitiligo também, na verdade. E aí eu tenho alguns pacientes até que têm as duas doenças. Eu tenho paciente que tem tanto a areata quanto o vitiligo. E também, às vezes, vem acompanhado também da areata muita alteração de tireoidite Hashimoto, que é um hipotireoidismo também autoimune. E assim, no mundo em que vivemos, é o que eu falei, dos exossomas, né, da poluição, de alimentação errada, de muitos aditivos conservantes na alimentação, agrotóxicos, que a gente hoje, né? A alimentação também tem isso. Então, o que acontece? Estamos observando um aumento das doenças autoimunes. Outra doença que é muito comum além da areata. A areata é aquela doença que leva umas placas
lisas, completamente sem cabelo, que pode ser únicas, como pode ser diversas placas, ou até a pessoa ficar com uma alopecia chamada universal, de perca completa dos pelos, né? Mas, além disso, existe também o lúpus, uma doença sistêmica autoimune que pode também afetar o couro cabeludo, levando a placas de cabelo, a placa sem cabelo, né? Com perca capilar muito séria, e tem que ser tratada logo, o diagnóstico tem que ser rápido. Se eu consigo fazer um diagnóstico rápido, a placa já melhora e consigo fazer a repilação. Depois de um tempo, da pessoa que não conseguia ter feito o diagnóstico correto, né? E foi para o meu consultório já um tempo depois da doença estabelecida, muitas das vezes o cabelo não volta mais, porque levou uma fibrose internamente no folículo e aquele cabelo não volta a nascer mais. Então, é o que eu sempre falo, vamos estar com queda capilar, vamos diagnosticar qual tipo de queda, poder tratar corretamente, porque quanto mais rápido, é melhor. Tempo é cabelo. Porque aí... tempo é cabelo. Mas é verdade, né? Principalmente porque o cabelo demora muito para crescer. Muito. Nesse sentido, doutora, você podia até falar o porquê que o cabelo demora tanto para crescer. Gente, falar desses ciclos, porque assim, é uma dor. Eu faço uma continha com meus pacientes, né? Então, se o paciente está sendo bem tratado corretamente, com os medicamentos, com os minerais necessários, com a proteína, com toda a alimentação, tudo correto, o cabelo vai nascer, em média, 1 centímetro ao mês. Então, eu falo com meus pacientes, vamos fazer um cálculozinho, 10 centímetros aqui, ó. Então, cabelo para chegar aqui, vamos lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, é demorado, é demorado. E, às vezes, chega não só aquele paciente com problema, né, de alopecia genética ou com outros tipos, mas chega com quebra do fio. Fez química, juntou com várias químicas e o cabelo quebrou. Ela chega apavorada, desesperada. Eu tinha um cabelão, agora está assim, quebrou. Não tem jeito, não tem conserto. Agora esperar. Só que quantos anos vai levar para chegar com o cabelo comprido como é que estava? O bom é quando chega só na haste, né? E quando esse tipo de produto é passado no cabelo, quais os tipos de casos que você recebe no seu consultório desse jeito, doutora? Nossa, é muito comum. Vamos dizer, um último caso que eu recebi, a paciente que era loura, quer dizer, fazia muito reflexo, bem loura realmente, não era Jade. E foi no cabeleireiro para poder alisar o cabelo, já era louro. O cabelo não aguentou, gente, se partiu todo. Você pegava no cabelo assim, ele quebrava os pedaços. Então, quem tinha um cabelão enorme, ficou com um cabelinho e os pedaços. Então, é assim, tratar muito, estimular muito o folículo e esperar, porque por mais tratamento a gente faça, ele não cresce 6 centímetros ao mês, não existe isso. E Dani, você tem essa solicitação também no consultório de, Dani, me ajuda a fazer o meu cabelo crescer mais depressa, nutricionalmente falando. Existe essa demanda? Eles querem até que eu escolha se vai ser menino ou menina, para eu poder fazer uma dieta que eles leram na internet que faz ser menino ou menino neném, gente. Vocês pensam se não me pedem do cabelo. Mas eu achei muito interessante falar que muita tinta de cabelo tem chumbo. Sim. E o chumbo é um disruptor endócrino. Isso aí. Sim. E tudo que é endócrino, que mexe com a nossa função hormonal, vai causar um desequilíbrio no nosso organismo. E aí, sobre cabelo, a gente tem o chumbo. Na pele, a gente tem o alumínio do desodorante. Fora a garrafinha de água que a gente bebe. E aquela vasilha de plástico que a gente congela os alimentos. Sim. Então, muita gente fala, mas é porque minha avó fazia. Mas vivia num mundo muito menos poluído, muito menos estressante, um contato muito menor. Então, hoje, o nosso grande problema é a frequência que a gente tem contato com esses disruptores endócrinos. Então, durante o dia, no copinho de plástico de café. Aí, vai no cabeleireiro, aí é a tinta com chumbo. Aí, é o desodorante que vai ter alumínio. Então, o nosso contato hoje com disruptor endócrino, que são os metais pesados, né? O alumínio não é metal pesado, mas é um metal. Alumínio, mercúrio, chumbo, o próprio plástico. Então, a quantidade de... Por isso que vem subindo, né? A questão da alopécia, das doenças autoimunes, de infertilidade, de câncer, por conta dessa toda a nossa exposição a toxinas ambientais. Isso é muito importante. Os alimentos estão muito mais processados, né, Dani? Então, e assim, o pior é que ainda você ouve aquelas pessoas falando assim, mas isso eu tomo há não sei quanto tempo, nunca me fez nada, né? Os estudos não são quando inventaram a conserva, os alimentos ultraprocessados, são mais recentes, né? Vem de 20 anos, 10 anos, 5 anos para cá, que foram descobrindo todas essas questões
que agora que a gente sabe, que a gente tirou o véu da ignorância, a gente precisa de evitar para a gente ter envelhecer com saúde, né? E que ainda tem todo o impacto no intestino. Sim. Então, Dani, você podia também aproveitar o gancho e falar, né, sobre essa relação, né, das deficiências aí do intestino com essa questão toda capilar. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente sabe que a maioria das nossas vitaminas e minerais são absorvidas pelo intestino. Então, se nós não tivermos um intestino saudável, a gente tem uma dificuldade de absorção desses nutrientes. E o que seria um intestino saudável? Aquele intestino que funciona todos os dias, consistência boa, como se fosse uma bananinha, uma salsichinha, não pode estar muito pastoso, nem muito durinho, né? Então, a gente precisa conhecer. Eu tenho muita flatulência, muitos gases, eu tenho muita distensão abdominal, como que tá a minha microbiota intestinal? Porque o intestino diz muito. Se você tem imunidade baixa, se suas vitaminas sempre estão baixas, né? Mesmo você suplementando, se tudo que acontece, né? Se tem qualquer bactériazinha, você já pega uma doença. Quer dizer, a sua imunidade está ruim, isso tudo está relacionado. Você tem candidíase com frequência, infecção urinária. Tudo isso está relacionado com o intestino. Então, que é um dos nossos principais órgãos com relação à imunidade. Então, se o intestino não funciona, nada mais funciona. E muitos hormônios também sendo produzidos pelo intestino. Isso aí. E Dani, aproveitando o gancho, quem tem esse problema intestinal todo, adianta só tomar probiótico? Não, muito pelo contrário, né? A gente precisa tratar a flora, né? O probiótico vai ser um coadjuvante aí no tratamento do nosso intestino. Então, a gente precisa melhorar. Porque existem as nossas microvilosidades, são como se fossem barbatanas que ficam ali no nosso intestino. E se a gente consome muitos alimentos como farinha branca, industrializados, alimentos com muitos conservantes, corantes, enfim, você aumenta a sua permeabilidade intestinal, como se você tirasse as barbatanas que fazem essa absorção desses nutrientes. E aí você vai aumentar a sua permeabilidade intestinal. E todas as bactérias que eram para estar saindo ali pelo seu intestino e indo embora, elas vão entrar e vão ativar todo o seu sistema imune. Por isso que, normalmente, quem tem doença autoimune tem um intestino que não funciona. Então, quando o paciente fala, tenho doença autoimune, eu falo, seu intestino não funciona. Não precisa nem responder para mim. Nossa, Nutri, mas você tem uma bola de cristal? Eu falo, não, porque eu já sei. Porque você tá com o seu sistema imune todo sendo acionado ali o tempo inteiro. Nada disso, porque você estudou para. E aí é muito interessante, né? Porque o dermatologista tá lá no consultório da dermatologia tratando lúpus, tratando vitiligo, né? A alopécia fibrosante ou a areata. E aí, olha o papel do nutricionista olhando para esse intestino, para desinflamar esse paciente, para ter uma resposta clínica. Né? Nos meus protocolos, porque assim, como eu estudo já, né, há mais de 10 anos isso, então, tanto pedido de exames, né? Então, tem um protocolo todo de exames, com pesquisa das metais pesados, porque eu tenho que pesquisar, tem intoxicação metal pesado. Como também maravilhosa. Tem que fazer. Eu sempre eu pesquiso cobre, chumbo, alumínio, isso aí são uma necessidade hoje em dia, né? E eu pesquiso também com o paciente como é que está a alimentação dele, porque fala a favor de uma queda de cabelo, como é que está o intestino dele, está funcionando, se tem alguma alteração. Porque tudo isso, se o paciente tiver alguma outra alteração, eu vou encaminhar para o colega competente. Porque tudo isso está interligado numa queda de cabelo. Então, a consulta com um dermatologista especializado, gente, tudo isso a gente tem que pesquisar.